Olá, finalmente estou gravando um vídeo para contar sobre a minha experiência em meditação Vipassana, para contar sobre a técnica magnífica para vocês e também para deixar guardado para eu relembrar tudo que eu vivi, né? Sempre bom ter como um diário. Agora o diário é o YouTube. Então, antes de tudo, eu vou mostrar 3 bibliografias magníficas para quem quiser se aprofundar mais e para quem quiser também, óbvio. Eu vou deixar todo na descrição do vídeo, todo o contato de como você pode fazer para se inscrever e ser um aluno do curso de meditação Vipassana, tá? Tem maioria dos estados do Brasil já oferece, tá? Esse curso de 10 dias e é magnífico. Enfim, olha só, tem esse livro que eu comprei lá. Então, uma coisa muito interessante, gente, lá é um curso voluntariado, tá? São voluntários que preparam as comidas, limpam, fazem a organização do evento, do curso, e eles não vendem nada lá dentro, porque de acordo com Goenka, que é o mestre, vamos dizer assim, o que nos conduz a todo esse aprendizado Vipassana, ele diz que o grupo em si, eles vivem em Dhamma. O que significa isso? É o compartilhar esse conhecimento com os outros e ser de uma forma, essa prática voluntariada. Porque lá nós estaremos vivendo uma experiência como se fosse monges. Uma coisa muito importante, lá não tem viés nenhum religioso, nada. Tem um quê de budismo, porque essa técnica foi ensinada por Buda. Mas não prega nada, tá? O que eles dizem de ismos. Não tem nada religioso, nada de doutrina. É apenas uma técnica para purificação da mente e para a gente conseguir essa iluminação como Buda alcançou, tá? Então tem esse livro aqui, super legal, que eu comprei da porta para fora. É um sítio maravilhoso em Santana do Parnaíba. Então, da porta para fora eles vendem os pãezinhos que eles fazem, que a gente come de café da manhã, delicioso, eu vou contar também sobre. Vendem geleias naturais, vendem os livros deles, vendem meditações, muito magnífico tudo. Então, eu comprei esse livro, tá? Que eu presenteei. Comprei esse livro, que esse livro aqui, olha só que bonitinho o Goenka. Ele que nos conduz através de vídeos e áudios todos os dias, né? Tem também as professoras físicas, que eu vou falar mais pra frente, mas esse aqui é o professor indiano mesmo, que chama Goenka, tá? Comprei esse outro livro aqui porque ele é tipo um best-seller das melhores perguntas e respostas de todos que já fizeram esse curso. Não sei, de 1983 a 2000. Então, assim, ele é como se fosse um meu livro de cabeceira, porque eu continuo praticando todos os dias. Então, surgiu alguma dúvida ali, eu vou aqui e vejo se tem alguma pergunta sobre. Sensacional, tá? Então, é uma forma de ajudá-los também. E esse meu querido, que eu já tinha lido, esse livro aqui, gente, é sensacional. Eu já tinha lido, mas ele não está, comecei a ler de novo no caso, ele não está fazendo tanto sentido agora como antes. Porque livros a gente tem que ter e reler, né? Porque cada hora uma fase, de acordo com a expansão da sua consciência, de acordo com o nível de consciência que você tá, você vai tendo um entendimento melhor daquilo, né? Melhor ou outra situação, ou pega uma entrelinha ali que não fez sentido para você, enfim. Esse livro é magnífico, maravilhoso. 3 literaturas ótimas que eu também vou pôr na descrição do livro para quem quiser saber mais, tá? Para estudo da mente. Enfim, então o que acontece? Buda, aos seus 35 anos, se iluminou. E o que significa isso? Ele já trabalhava essa purificação da mente, esse quesito meditativo da vida e de viver com parcimônia, né? Se tornar equânime. Essa palavra eu vou falar demais aqui, mas já eu falo o significado.
E ao praticar, aos 35 anos, debaixo de uma árvore, ele se iluminou. O que significa isso? Ele entendeu que o sofrimento é ilusório e de que a gente entende que quando a gente acessa esse nível de consciência, a gente entende que essa iluminação de que tanto falam está dentro de nós. Gente, parece que é muito clichê isso tudo, né? Quando você sente na pele, olha um petinho aqui. Quando você sente na pele essa sensação, você fica assim, entendi agora o que eles falam de que a resposta está dentro de você, gente. Eu sempre falei, normalmente a gente sempre fala porque todo mundo fala que a resposta está dentro de você. Silenciamente, vocês têm que sentir, gente. Sintam o que é a resposta dentro de você. Posso dizer que nesses 10 dias, praticando Vipassana, eu entendi, eu senti que a resposta está dentro de mim, o que é, tá? Então, quando o Buda se iluminou, ele entendeu isso tudo, foi um entendimento dele. Ele chegou nesse estado de que uns chamam de nirvana, né? De transe, né? Normalmente que as pessoas falam. Mas ele acessou um nível do cérebro, da mente, que ele entendeu que ele tem que purificar tudo isso para ele escutar o que realmente importa, o que realmente é, como eu tenho que me comportar e para a gente chegar a essa iluminação, né? Então, essa prática nada mais é do que você escutar a sua respiração natural, porque o que diz no curso? A única coisa que você pode controlar no seu organismo naturalmente é a sua respiração. Você pode forçar a respiração, que é o chamado de pranayama, e você pode prestar atenção na sua respiração sutil. Aquela, eu tô conversando aqui com você e eu nem tô percebendo que eu tô respirando. Essa é minha respiração sutil. Por exemplo, meu órgão, meu intestino, meu estômago está funcionando, meu intestino grosso está fazendo um movimento peristáltico e eu não estou controlando isso. Isso é a tal sutileza do organismo, entendeu? É quando a gente não controla. Então, a gente tem que prestar atenção na respiração que a gente não controla. Então, o que é? É acalmar, senão você não presta atenção nela. Então, é fechar os olhos, ficar calmo e respirar a sua respiração sutil, tá? Então, o curso é basicamente 2 dias, eu acho, mais ou menos assim, que você fica prestando atenção no ar que entra e no ar que sai, esse sutil. Depois, a gente vai prestar atenção, eu acho que nos próximos 2 dias, se eu não me engano, nesse triângulo aqui. Então, a gente vai prestar atenção no ar frio que entra e no ar quentinho que sai. E observar como que comporta essa parte aqui do seu corpo. Uma coisa que é muito evidenciada no curso são sensações, tá? A gente vai sentir o nosso organismo, o nosso corpo. Só que a gente vai sentir com atenção plena. Então, por exemplo, eu vou sentir com atenção plena essa região aqui, tá? Então, ela pode formigar, ela pode só sentir o ar quentinho que sai, o ar frio que entra, ou um ventinho que bate aqui na minha pele. Observe a sensação do seu corpo, tá? Esse observar a sensação, agora tá aqui o meu viés, tá? É sentir a energia fluindo. Só que lá eles não falam nada de energia, campo sutil, chakra, sem viés nada, nenhum. Fala, sente a sensação do seu corpo, tá? Como que ele responde? Então, você vai sentir uns 2 dias aí, depois tá no 3º, no 4º dia, a gente vai ficar atenta nessa região. Então, o ar que entra, o ar que sai, beleza. Nisso, você já vai trabalhando a sua mente. Vou explicar melhor quando eu contar sobre como que foi a minha vivência, eu acho que vocês vão entender melhor. Mas a técnica é essa. Aí, depois, a gente vai começar a sentir, a observar a sensação que acontece no topo da sua cabeça. Então, a sensação do cabelo, a sensação do ar que toca,
qual que é a sensação que você sente aqui? Você também pode sentir sensação nenhuma, mas o que é importante é observe. O Goen, que ele fica falando normalmente nos vídeos, que é just observe. Então você fica só observando. Então se acontecer alguma coisa, ótimo, se não, volta para sua respiração. E aí, passado mais alguns dias, acho que 1 ou 2 também, enfim, agora eu não lembro direitinho a cronologia, mas foram 10 dias dividido para todos esses ensinamentos. Então, depois do topo da sua cabeça, você vai passar a observar a sensação em partes do seu corpo. Então, veio na cabeça, sentiu essa energia aqui, sentiu alguma coisa, passa pelo seu rosto. Então, passa por aqui, sentiu alguma sensação, vai descendo, sentiu aqui. Aí você vai fazendo um caminho. Eu, no caso, fazia assim, ó. Esse caminho. Aí eu senti uma sensação aqui, seguia pra cá, senti uma sensação aqui. Enfim, passava por aqui. Aí depois eu passava pela essa parte da orelha. E aí eu passava pela toda a minha nuca, pela parte de trás. E aí eu ia observando a sensação aqui. Aí depois pelo pescoço. E aí depois pela frente do tronco. E depois pelo braço, pelo outro braço, pelos dedos, pelas costas, pelas pernas. E aí chegou nos pés, começa de novo, start again, que era o que o Goenka falava. Vinha pelo topo da cabeça, passava de novo. Só que o que acontece? Normalmente a gente tem, porque a posição é essa aqui, ó, posição tipo de lótus, com a coluna reta. E que era o ideal da gente ficar pra gente fazer a prática. Só que acontecia, eram 10 horas diárias de meditação. Então no começo, nos 4 primeiros dias, seu corpo pode, né, tá desconfortável. Então você baixava a coluna assim, colocava a perna assim, né? Sempre numa posição também de respeito aos professores que estavam na frente, mas você dava uma mexidinha. Então, o interessante era você não desfocar nessa mexidinha em que parte você tá, entendeu? E às vezes você sente uma dor aqui, uma fisgada que te chama atenção para aquele lugar. Então você, opa, perdi meu foco. Ou então pensamento que devaneia lá na morte da bezerra. E aí você, peraí, deixa eu voltar aqui de novo. Então você começa de novo. Se você se perdeu, começa de novo, até completar tudo, tá? Então acho que ficam mais 2 dias da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. E aí, depois a gente começa da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Então a gente vai fazer todo esse percurso dos pés à cabeça e dos pés, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Vice-versa, né? Pra gente começar a deixar a energia, não, a sensação, né, fluir sem nenhum obstáculo, né, vamos dizer assim, pelo corpo, tá? Mas isso já é lá no último dia, tá? No 9º dia. E no último dia em si, no 10º dia, a gente aprende a técnica que é chamada de meta, que é a distribuição, vamos dizer assim, do amor incondicional, do amor ao próximo. Então é como se fosse em uma meditação, a meditação que eu tinha o costume de fazer, imaginar um raio rosa de amor saindo aqui do chakra cardíaco, tomando conta de todo o meu ser, que toma conta da minha casa, que toma conta do meu bairro, que toma conta do meu estado, e aí do Brasil, e aí do planeta, enfim, sabe? Aquelas meditações pra gente compartilhar esse nosso amor incondicional, né? Mas aí a meditação que eles ensinam de meta é como se fosse a conclusão de toda a sua meditação diária. Então, para você viver aquele amor, para você distribuir e estar plenamente, sabe, vivendo o amor em si. E também continuar a compartilhar esse ensinamento, o Dhamma, né? Então, assim, eu tô contando aqui, gente, o que eu aprendi. Vou fazer, sim, algumas meditações Vipassana pra gente compartilhar, mas nada melhor do que você participar de um curso desses, né? Porque são 10 dias sem a tecnologia te buzinando na orelha,
sem a fala. Então é sem contato físico, sem troca de olhar, você está no seu trabalho ali, na purificação da sua mente. Então assim, eu acho que mesmo você estando sozinha na sua casa ou morando num sítio, não seria igual. Porque lá a gente é como se a gente estivesse vivendo uma vida de monge. A gente vai comer, é o propósito inclusive deles, né? Por isso que eles falam que a gente vai, como se fosse assim um termo, de que a gente está certo de que vai comer o que eles nos oferecem e que vai estar nas práticas direitinho todos os dias meditativa, vai se abster de algumas outras práticas como o próprio yoga, um exercício físico que seja, um alongamento é permitido, mas nada que desconcentre daquilo ali, entendeu? É 10 dias assim, gente, foco total pro seu interior. E é magnífico. Então, assim, todo mundo tem que passar por essa vivência, eu acho, assim. E todo mundo pode, tá? Porque eu acho que independente da idade, inclusive tem no Instituto, agora eu esqueci o nome de lá, é Dama. Bom, enfim, eu vou pôr o nome aqui pra quem quiser pesquisar mais. Mas eles têm meditações infantis também. Então tem meditação de 3 dias, 1 dia, como se fosse essa de 10 dias, entendeu? Para quem quiser se iniciar sem tanto esforço, mas não é esforço não, mas sem ficar 10 dias sem contato com o exterior, vamos dizer assim, né? Então, assim, é para todo mundo que quiser participar, né? Então, basicamente é isso. À medida que a gente está fazendo esse exercício de atenção plena, a nossa mente, ela fica tão tagarela, que você começa, posso dizer que é assim começar uma purificação da mente. E o que é essa purificação da mente em si? É a gente liberar o que eles dizem de sankaras que a gente cria nessa vida, vidas passadas, vidas futuras, simultâneas. Então, o que é? Karma, tá? Mas eles não chamam de karma, eles chamam de sankaras. Então, os sankaras pode ser tanto sentimentos bons ou sentimentos ruins quando em desequilíbrio. E esse desequilíbrio é o que? Nada mais é de que o excesso da coisa boa, então gera um apego. E um excesso de coisa ruim, então gera uma aversão muito forte. Quando isso acontece, esses sentimentos geram sensações no nosso corpo físico que a gente nem tá ligado. Forma sensações no nosso corpo físico e isso aglutina nas nossas células. Quando isso aglutina nas nossas células, ele se torna físico. E isso, quando a gente morre, a gente desencarna, faz com que a gente fique preso à matéria. Porque a gente vai estar com aquela sensação ali que a gente não liberou, não purificou, não fez nada, porque a gente também nem sabe disso. A gente está procurando entender isso tudo agora. Eu fiquei chocada quando eu soube, porque eu não sabia dessa técnica de meditação. Eu achei que a gente ia chegar lá e falar, beleza, meditem, galera. Expectativa e realidade, né? Tem uma técnica, gente, tem uma técnica maravilhosa, que é essa que eu aprendi, que é nada mais para liberar esses sankaras. Gente, é como se fosse uma técnica de Theta Healing, qualquer uma outra medicina, vamos comparar que a ayahuasca, eles também não gostam de comparações nem nada. Aqui eu tô colocando a minha opinião, tá? Então, assim, coisas que você procure para expandir sua consciência e trabalhar traumas, e lá no fundo, na raiz, a meditação Vipassana é igual. É uma meditação que vai purificar a mente, vai limpar isso tudo que está preso na gente. Para o quê? Para a gente não ficar nessa roda de samsara. A roda de samsara nada mais é do que essas sensações aglutinadas no nosso corpo que puxa a gente para viver na materialidade, de novo. Se não for apego, é aversão, raiva, ódio, sofrimento. Olha isso tudo, gente.
para quê? A gente entende que isso tudo é ilusão. E o sofrimento é opcional. Se você quer viver nisso, porque tudo vai, no final das contas, vai gerar um sofrimento. O apego desregrado vai gerar no fundo um sofrimento. Aquela aversão, aquele sentimento de raiva, mágoa, vai te gerar um sofrimento. E isso tudo você entende que é ilusório. E aí você se liberta. E aí como que você começa a entender isso através de uma meditação? Então, o ideal é que você pratique. Eu vou colocar numa plataforma 30 dias de meditação Vipassana para a gente começar a entender e começar a chegar no final do 10º dia que eu aprendi, de que você tem que ficar numa posição, que é essa posição chamada de Aditya. Então você fica com a coluna reta, então você não fica assim. Você fica com a coluna reta, as pernas cruzadas, assim, em lótus. As mãos também repousadas, né? Então, tranquilas, assim, o ombro tranquilo. E o pescoço reto. Então, essa é a posição de que eles dizem que é a posição de foco, determinação. Eu quero praticar 1 hora de meditação Vipassana para começar a purificar minha mente. Então eu vou ficar nessa posição sem me mexer, mas até aí seu corpo tem que ir se adaptando. Você não vai ficar 1 hora assim, sendo que você nunca meditou na técnica Vipassana, certo? Então, tudo bem você se acomodar um pouquinho nos primeiros dias, né? Então é isso, eu vou fazer 30 dias pra gente tentar chegar no final nessa posição de foco e determinação, tá bom? Então, na medida que a gente tá nessa foco e determinação, a gente vai perceber que quando a gente estiver nessa concentração toda, vai brotar um sentimento, alguma coisa lá no fundinho, que você fala, nossa, eu tinha uns 7 anos quando aconteceu isso, que loucura. E isso você vai, é tipo a questão de segundos, gente, mas assim, você vai entender que a partir dessa coisa que aconteceu na sua vida, te gerou um bloqueio, alguma ansiedade, alguma coisa, e você mesmo tem a conclusão daquilo. Opa, aquilo gerou aquele trauma que fez isso e aquilo. Só que a questão, você nessa hora não pode de jeito nenhum mergulhar nesse pensamento. Vai ser um lapso rapidão que você vai, como se fosse concluir tudo aquilo, mas aí você tem que se permanecer o quê? Equânime. É a palavra de Buda. Equânime é um estado, gente, é a chave para o progresso espiritual. Estar equânime é você não ter aversão, se aquele fenômeno te trouxe uma aversão, ou você não ter um apego se aquele sentimento que você lembrou foi de apego. Então você tem que ver o que? Opa, eu tô como observador agora. E normalmente, igual quando eu falei, esses sankaras, eles aglutinam. E normalmente, essa sensação quando brotar, vai vir alguma sensação no seu corpo. No meu caso, sempre vi uma dor, uma fisgada, ou parecia um peso, ou um formigamento, ou eu querendo mudar de posição, algum desconforto. E aí quando você se torna equânime, peraí, eu tô só observando agora. Eu não vou mergulhar nesse pensamento e vou continuar aqui com meu foco. E se eu não consigo manter o foco na onde eu estava, aqui pelo meu corpo, manipulando, vamos dizer assim, essa energia, ou essa sensação, como eles dizem, eu vou começar de novo. Ou eu vou ficar prestando atenção na minha respiração, a sutil. Se eu não conseguir nem assim desgrudar dessa sensação que me veio, eu dou 3 respiradas forte. Então é o pranayama, eu respiro forte para eu voltar a minha concentração de novo. E aí eu deixo aquela lembrança embora. Quando ela vai embora, a dor, o desconforto vai embora junto. E você se torna equânime. Eu não me apeguei, não tive aversão àquilo. E aí você começa a limpar esses sankaras. Essa é a tal purificação da mente.
A gente está trabalhando o inconsciente e a gente está limpando tudo isso que um dia nos afetou e aglutinou no nosso corpo. E o mais interessante, gente, é de todas as vidas. Então, assim, essa é a era, gente. Podemos sim nos tornar Budas se você manter a sua concentração e a purificação da sua mente. Então, eu quero todo dia o que eles sugerem, né? 1 hora de manhã e 1 hora antes de dormir. Você fazer a meditação Vipassana para purificação da mente. Então, eu posso continuar fazendo as minhas outras meditações que eu costumo fazer guiada, que é, por exemplo, uma luz de tal cor que entra, vai equanimizando, agora a palavra equanimizando vai ser maravilhosa. Então, vai reequilibrando, equanimizando meus chakras, meus sentimentos e vai para a terra. Esse é um tipo de meditação também, mas é diferente dessa meditação Vipassana, onde você está puxando tudo do seu inconsciente para limpar, para purificar. Então, fique nessa posição, esteja nessa posição de foco e determinação para técnica, tá bom? Para purificar sua mente. Então, foi magnífico. Eu falei que iam ser 12 minutos, né? Mas já tem 27 minutos e eu nem falei da minha vivência ainda lá. Mas enfim, foi assim a minha vivência. Eu fui assim, sem viés nenhum. Eu não pesquisei vídeo no YouTube, porque chegando lá, depois de tudo, a gente conversa com o grupo, né? Eu não... Todo mundo falou que eu procurei vídeos no YouTube, vi relatos das pessoas, eu não vi nada. Na verdade, eu fiquei conhecendo o Vipassana através de uma amiga que tinha ido 2 vezes e disse ser maravilhoso. Eu falei, adoro meditar, então vamos lá, né? Vamos meditar 10 dias. Vamos ter, na minha cabeça eram assim, 10 dias em silêncio, sem celular, sem redes sociais. Vamos dar um detox, com uma comidinha natural maravilhosa. Vamos lá meditar, vamos, introspecção total, né? Dei uma olhada o que significava Vipassana, uma estudada sobre esse insight na natureza que eles disseram, mas nada demais. Cheguei lá, no primeiro dia, cheguei lá umas 4 horas da tarde, e aí começava à noite o voto, vamos dizer assim, né? E aí a gente teve uma jantinha maravilhosa, um macarrãozinho, tudo sem glúten, se você preferir também coisas sem lactose, sem leite, sem procedência animal, tudo certinho tem lá. Alimentação é maravilhosa, né? Então, a gente começou com uma jantinha e aí teve a primeira palestra do Goenka, que é tudo por áudio. A gente entra numa sala em conjunto, então fica de um lado os homens e do outro lado as mulheres, então acho que deviam ter 50 homens e 50 mulheres. E a gente senta na posição que quiser, então nesse dia a gente não teve um ensinamento da conduta em si. Era mais umas boas-vindas e de como que funcionaria. Então, 4 horas da manhã toca o sino, a gente acorda, 4h30 todo mundo se encontra para meditação até às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã, toma o cafezinho da manhã delicioso que tem. Eu tomava um mingau de aveia que vai fazer parte da minha vida agora. Um mingauzinho de aveia com uma caldinha de ameixa e uva passa, tudo natural, gente, tudo zero industrializados que eles faziam. Então, magnífico, com muita fruta, era um banquete. Só que era 6h30 da manhã, o almoço, ou o café da manhã, e aí depois a gente voltava a meditar. Na verdade, era de 6h30 da manhã às 7h45, se eu não me engano, o café. Mas tinha um descanso até às 8 horas da manhã, que era tomar banho, arrumar a cama. Tem períodos também pra gente se dividir, arrumar o quarto, arrumar o banheiro, que era tudo comunitário. Então, meu quarto tinham 11 mulheres e tinham cama beliche e tudo mais, mas era tudo dividido por biombos de pano. Eram cortinas, né? Porque é introspecção, gente. Você não pode ter contato físico, contato visual. É você com você. Então, você entrava na sua caminha ali, na sua cortininha, enfim, é você e sua consciência, entendeu?
Então tinha gente que tirava um cochilinho, descansava as costas, e era sempre indicado de que a gente não meditasse na natureza, porque é óbvio, a gente vai distrair, vai ter um barulhinho ali, alguma coisa assim. Então, expectativa e realidade de novo. Eu cheguei achando, já vi uma árvore ali, lá uma árvore com um toquinho, é ali que eu vou meditar. Sei, nem deixam, porque a gente vai ter que meditar dentro da sala comunitária lá, pra gente aplicar a técnica direitinho e não ter nenhum viés, entendeu? Então, não meditei na natureza. Mas tudo bem. Só Buda mesmo pra meditar debaixo de uma árvore. E outra coisa também que eu achei que ia não ter, né? Tipo, várias monjas koen no corredor, ou então no gramado, aquele ar, né, de amor, carinho. Você olhava pra cara dos outros quando ninguém tava te olhando assim, né? Porque não podia ter esse contato visual. Você via todo mundo com cara fechada. Eu falei assim, gente, tá todo mundo com ódio no coração. O que significa isso? Mas estavam todo mundo no seu processo inicial. E por não falar também, né, não dar um bom dia, na minha cabeça era assim, gente, tá todo mundo com raiva. Mas é que tá todo mundo no processo e eu no meu processo também, né? Enfim, aí voltando ao cronograma. Aí tinha esse período e aí a gente voltava a meditar. 11 horas da manhã era o almoço. Então de 11 a 11h45 era o almoço, que também era maravilhoso. Tinha salada à vontade, grão de bico, arrozinho com feijão, coisa integral, chazinho de hortelã depois. Muito magnífico. Só que o que pega é o horário para quem tá acostumado a comer muito, né? Porque eram 11 horas da manhã. E depois a gente, até 1h da tarde, se você quisesse se inscrever, podia tirar dúvidas com as professoras que estavam lá na frente. Então isso era bem bacana, né? Tipo, falar que tava sentindo dor ali, o que eu podia fazer, né? Cada um com sua dúvida e questionamento. Vou comentar depois no final o questionamento que eu tive e como que elas me responderam a isso, que foi muito legal. Super solistas, um amorzinho. Você acha que ela tá meio brava lá, mas não tá não, porque não pode mostrar nenhum sentimento. Aí, depois de 1h da tarde, a gente volta a meditar de novo. E aí depois, às 5 horas da tarde, tem um lanche, que é a janta. Então, eu comia 2 bananas. Então, o que acontecia? A técnica em si, o ideal é que você não esteja fazendo muito trabalho de digestão ali, que seu sangue se concentre na trabalhar a digestão e que você se torne leve mesmo. A gente está fazendo um trabalho sutil também, né? Uma limpeza. Então, é interessante que você não esteja com a barriga 100% cheia, tá? Isso que eles disseram. Então, para você se tornar leve ao trabalho, tá? Então, era isso, a janta. Tinha também um leite de vaca, para quem quisesse tomar. Tinha também um leite de aveia, também. Mas eu ficava, às vezes, nas 2 bananinhas. No final dos 10 dias, eu comecei a sentir um pouco, não fome, mas uma vontade de comer uma coisa salgada à noite. Então, eu tomava uma xicrinha de leite de aveia, que estava bem gostoso. Mas não tinha açúcar nem nada, né? Quem quisesse podia colocar. Mas né? Porque eu, às vezes, comia uma banana ou uma maçã, ou uma banana ou uma laranja, ou 2 bananas, tá? Pra seu lanche. E aí tinha um descansozinho depois, e aí a gente voltava a meditar de novo. Depois dessa outra meditação, todas essas meditações tinham 5 minutinhos de descanso um ao outro. Então você vai no banheiro, bebe uma água, alonga e volta a meditar de novo. E aí, depois disso, tinha a palestra do Goenka. Então, todos os 10 dias, ele dava uma palestra contando mais do que você poderia estar passando, o que sua mente poderia estar tagarelando na sua cabeça ali. E para você dar um voto de confiança na técnica em si, né? E aí, o que acontece? Nos 3 primeiros... Antes, vamos fechar o cronograma aqui, senão viagem.
depois dessa palestra, a gente meditava mais um pouquinho. Então, era 1h15 de palestra, era sempre das 7 às 8h15. Das 8h15 às 9 a gente meditava de novo e depois, pum, todo mundo dormia. 9h30, até 9h30 o ideal é que você já estivesse deitado, porque às 10 eles apagam todas as luzes. Então, quem quisesse tomar banho à noite, não tomou de manhã, enfim, né? Podia pegar esse espaço também. E aí, beleza, você já ia dormir, né? Tudo sem falar nada, só você com a sua consciência tagarela. Então, o que aconteceu assim comigo? Nos 3 primeiros dias, eu queria matar a minha amiga, que me indicou. Estava desconfiando de Buda, estava detestando Buda, falando que absurdo, gente! Não precisa sofrer para purificação. Eu quero limpar a minha mente, eu tô sofrendo aqui de dor, gente. Minhas costas ardiam, meu pescoço endureceu de um tanto, a minha língua aqui, eu tava dura. Foi tenso nos primeiros dias. E no primeiro dia, o que aconteceu? Eu me dei conta de que eu estava sem notícias da minha família. E que minha família estava sem notícias minhas. Isso me deu um bug aqui na cabeça. Que eu falei, não, gente, não é possível. Eu tenho que ter notícias e que absurdo. E aí eu tentava trabalhar, não, mas tá tudo bem. Mas, gente, e minhas avós que já estão velhinhas? Todo dia, gente, nesses 3 primeiros dias, toda hora era um parente que morria. E aí eu ficava lastimando dentro de mim. Eu falei, não, Mariana, não é possível. Isso não tá certo. Isso não é necessário. Vamos embora. Já deu, porque você precisa ter notícias da sua família. Vamos embora. Isso não é pra você. Você achou que você ia chegar e meditar livre. Você não tá conseguindo meditar nada, que sua mente tá super tagarela. Vamos embora. Você tá cheia de dor. Aí, beleza. Isso desde de manhã, gente. Já começou. E aí, eu falei o seguinte. Mas eu já tô aqui. Deixa eu experimentar o cafezinho da manhã deles. Vamos ver como funciona. Tô sendo bem sincera. Fui lá, experimentei o cafezinho. Nossa, que delícia. Aí você já vai distraindo o seu inconsciente. Um cafezinho ali. Vou olhar a natureza ali. Vou dar um passeio aqui. Volta a meditar aquele negócio de novo. Não tô conseguindo meditar, não tô conseguindo me concentrar. Vou embora amanhã, vou pelo menos um dia. Eu já imaginava a cara das pessoas, eu falando, gente, eu não consegui, isso não é pra mim. Fui embora mesmo, já tava imaginando qual a cara que eu ia falar pro próximo. Olha isso, a gente se preocupa até com o que os outros estão pensando da gente. É muito louco. Mas calma, vou chegar nas conclusões. Aí, eu tava nessa coisa toda da cabeça. Aí eu falei, bom, vou ficar pelo menos um dia para eu experienciar tudo isso e ver de qual é da técnica, né? Eles falaram pra gente só ficar respirando aqui no Anapana. Tô respirando aqui, isso eu já faço, toda brigando comigo mesmo. E aí eu fui e me programei para ficar o dia inteiro e teve um dia da palestra do Goenka final. E o Goenka chega e fala assim, o primeiro dia acabou. Agora você tem mais 9 para trabalhar. Não, eu quero ficar mais aqui. Só que ao longo da palestra, sábia, profunda, maravilhosa, gente, toda palavra que ele dava, parecia que tocava a minha alma. Ele descreveu tudo que eu senti nesse primeiro dia. E aí, uma das frases finais dele foi que dê uma chance para você. Dê uma chance para a purificação da sua mente, para a libertação desses sankaras. Aí eu, isso tudo que está acontecendo comigo faz parte do processo. Como que eu não percebi antes? Eu fiquei chocada de como que eu não tinha percebido que tudo isso que eu estou sentindo faz parte do processo. Aí foi cair na ficha, meu Deus, eu sou apegada demais. Isso é apego. Porque eu fiquei pensando, depois, né, concluído. Que aí na hora que eu fui dormir, eu fiquei concluindo a palestra dele. Que aí eu fiquei, gente, que isso? É verdade. Eu fiquei, que adianta eu estar conectada, vamos dizer assim, porque eu não moro com meus pais.
Mas o que adianta eu estar em São Paulo, meus pais em Belo Horizonte, e eu ter notícia deles, e se alguma coisa acontece, que eu vou salvar o mundo? Eu não. É só um apego de você estar no controle da situação, controle. Porque de controle não tem nada. E nada depende de você. Você não tá ligado, você sabe, as coisas para acontecerem não dependem de você. Nesse quesito que eu tô, né, me justificando, eu falei, nossa, eu fiz um trabalho, veio 1 milhão de coisas na minha cabeça, eu falei, beleza, isso é apego. Apego aos meus familiares, aos meus entes queridos. Beleza, vamos trabalhar isso. Aí, no segundo dia continuou. Aí eu falei, não, amanhã eu vou ser maravilhosa, eu vou ficar certinha, tentar respirar direitinho, vou ver no dia 2, né, qual que é o prosseguimento da técnica, porque iam avançando, né? Tudo isso que eu contei no início era nos 2 primeiros dias da respiração, nos 2 próximos aqui, 3º e 4º, e aí ia em diante. Então, cada dia você aprendia uma coisa nova. E aí eu entendi que isso fazia parte do que eu precisava limpar em mim, que fazia parte do apego. E aí, várias outras coisas iam acontecendo quando eu consegui deixar esse apego ou essa situação maior que me cabia ali naquele momento ser equânime a ele, entendeu? Quando eu falei, só observei e falei, ok, nada depende de mim, sabe? Eu não vou mudar situações estando disponível, vamos dizer assim, né? Entendi isso, me tornei equânime, trabalhei esse apego, porque eu estava desequilibrada também em uma das emoções, então eu estava no apego. E aí vinham vindo outras questões a serem trabalhadas. Quando você deixa uma, vai vindo outras. Mas a mais forte foi a questão do apego, que durou 3 dias. Eu fiquei 3 dias querendo ir embora, querendo matar minha amiga e desconfiando de Buda. Mas depois, como Goenka falou, eu me permiti passar por isso. Então, você já ouviu falar também, muita gente fala, você só consegue se conhecer quando você vê o seu lado sombra, encare seu lado sombra. Muita gente fala isso e eu ficava assim, encare seu lado sombra. Tipo assim, eu acho que eu sou maravilhosa porque eu não tenho lado sombra. E aí, olha o ego. Mas o que acontece? Essas coisas, quando você para observar, é o seu lado sombra que você tem que atravessar. E é isso. É você se permitir passar por aquilo para você ter um entendimento, para você entrar na equanimidade e você levar isso para o seu dia a dia. Então, tentar ter essa tal iluminação, tentar ter essa paz de espírito, essa harmonia, porque nada mais vai te abalar. É um trabalho, é contínuo, diário, árduo, mas é possível, entendeu? Essa é a questão. Aí quando isso meio que silenciou na mente e eu comecei a aprender, eu falei, Buda é o cara. Ele tem uma técnica maravilhosa que só depende de mim. Eu não preciso de terceiros para fazer um Theta Healing em mim, para fazer uma meditação guiada, para consagrar ou praticar alguma terapia, alguma medicina da floresta. Eu comigo mesmo, em qualquer lugar. Você quer técnica mais maravilhosa do que essa? Porque eu sou assim, gente, eu sou a doida das técnicas. Eu adoro experimentar tudo que me faça bem, né? Para encontrar essa expansão da consciência, essa purificação, sair dessa ilusão que eles dizem de ilusão de Maia, né? Sair desse sofrimento ilusório. Eu acho que a ilusão tá toda nesse sofrimento que a sociedade impõe pra gente ficar ali na manada, com o cabrestinho, vivendo aquilo ali, achando que isso é ok, entendeu? Esse é o grande chance de viver nessa nova era. Então, a partir deste momento, quando você se permite experienciar tudo desses lados bons, você vai aprendendo. E aí eu vi que essa técnica Vipassana é totalmente diferente
de uma consagração da ayahuasca, de uma técnica de Theta Healing, de uma meditação guiada para purificar e equilibrar alguns chakras, de uma apometria, tudo vai estar trabalhando a purificação do ser, purificação da alma, do espírito. Mas essa, gente, a gente tá trabalhando sozinho e eu achei o máximo. Eu achei o máximo, tá? Quando eu comparo com a ayahuasca, porque assim, na consagração da ayahuasca, a gente está estimulando ali uma molécula endógena no nosso corpo, então DMT, a dimetiltriptamina, que é produzida pela nossa glândula pineal. Quando à medida que a gente cresce, a gente vai bloqueando, calcificando essa glândula e começa a diminuir a produção dessa molécula. Quando a gente consagra a ayahuasca, a gente está proporcionando que essa associação, né, de uma folha com uma raiz produza mais essa molécula no nosso corpo, e essa consagração que a gente chama dura 4 horas. A meditação Vipassana, você vai manter no seu dia a dia 2 horas, 1 hora de manhã, 1 hora à noite. E é um processo, né? E esse de 10 dias foi um processo como se eu estivesse numa consagração, assim, de ayahuasca, porque é 4 horas, né? Porque você tá sem fatores externos. E aí a diferença é que numa consagração da ayahuasca, se você tem algum trabalho mais lá do sombra para ser feito, que eu digo que uns chamam de peia, enfim, não vou entrar muito em quesitos, mas normalmente é 30 minutos, né, que parece a eternidade, mas eu passei por 3 dias, e 3 dias que você quer assim, ó, o que eu faço para sair daqui? Mas você tem que enfrentar. Esse enfrentamento do lado sombra é o que te traz a purificação. E você vai passar por isso até chegar a tal iluminação, que pode durar a sua vida inteira. Buda conseguiu isso aos 35 anos de idade. Faltam 2 pra mim. Tô brincando. Tô brincando, gente. Pode durar a eternidade, muito tempo. Mas é um trabalho diário, entendeu? Às vezes você pode não alcançar, mas o tanto que você já purificou e buscou isso, e buscou aplicar na sua vida, você já mudou o karma ali, já tá vivendo em Dhamma, que é o Dharma. Você já tá vivendo é como se você tivesse aprendido o que tem que ser feito certo, tá? Tô falando certo e errado aqui pra gente entender, porque a gente tá na dualidade. Mas é aquela coisa do viver com amor, a compaixão, a caridade, sabe? Aquele dar sem perceber. Tudo bem, entendeu? É o grande lance. Então, quando você começa essa meditação Vipassana, enxerga tudo isso, aí a ficha cai. Porque você sentiu e se liberou. Quando você liberta essas sensações que te prendem, o novo vem e você fica assim, meu Deus, eu tô chocada. É isso, entendeu? E aí quando você vai libertando, você vai entendendo e sentindo a resposta está dentro de você. Você fica assim, eu não tô acreditando, que é isso? E aí tinha vezes que eu ficava assim, tipo em meditação, assim, eu não tô acreditando, isso tá acontecendo comigo. Você sentir na pele tudo isso que dizem ser bom pro organismo, pro seu espírito, enfim. Então, é praticamente isso que é a técnica. Eu cheguei lá achando que ia meditar sem técnica nenhuma, fiquei chocada, curti muito, vou tentar passar pra frente. É legal também se você quiser formar para ser uma professora, que eles dizem de professor, né? Para meditação de Vipassana, para ensinar. Vou procurar saber mais também, porque eu cheguei, acho que não tem nenhuma semana direito. Depois teve o carnaval e embolou tudo. Consegui ficar na minha paz interior, porque é muito fácil, né? A gente voltar de um local assim, era bem no matinho, tinha no final de tudo,
quando eu já estava mais em paz, assim, entendendo, mais equânime, conseguindo ser equânime as reações do meu corpo, tinha uma hora que eu estava meditando e você escutava a cigarra lá no fundo. Aí assim, o barulho da cigarra vinha, o meu corpo fazia assim, ó, é muito louco você sentir o barulho da cigarra. Tinha uma hora que eu estava meditando e meu corpo estava fazendo assim. E ele estava indo de acordo com a correnteza, que tinha um rio lá do lado, super corrente a água. E eu estava meio que meditando de acordo. É mágico, mágico. E uma outra questão também que aconteceu comigo, toda noite, gente, eu tinha pesadelos, muitos pesadelos. Só que todo pesadelo que vinha com uma conclusão junto. Por que eu tive aquele pesadelo? Ou porque eram pesadelos que eu tinha desde criança. Tinha um pesadelo que eu tinha desde criança, relacionado a assalto, morte, enfim. Não vou entrar aqui no quesito pessoal da coisa. Mas aí veio junto na conclusão por que eu tinha isso, por um fato de que quando aconteceu comigo uma coisa aos 7 anos de idade, isso me aglutinou de tal forma no corpo que eu depois disso nunca mais deixei de ter esse pesadelo. Só que o que acontece? Quando eu tinha esse pesadelo, eu tipo encolhia na cama, ficava triste, ficava mal o dia inteiro. E eu nunca percebi isso, mas me dava uma dor de estômago tremenda. Olha só a sensação do corpo, me vinha no estômago. E aí eu encolhia, ficava triste, aí ficava choramingando, triste, remoendo aquilo o dia inteiro. Agora eu aprendi a ser equânime. Quando vem esses sonhos, pesadelos, enfim, eu não vou ter aversão, eu não vou ter apego, não vou ter nada a isso. E aí a dor some, você, tô aprendendo a liberar isso do meu corpo e da minha mente. E aí você vai aprendendo, vai praticando. Por isso que é contínuo, tá? Porque tem muita coisa pra gente trabalhar, muita, tá? Porque não é só dessa vida, são de todas as outras. Então, isso é a chave do negócio, é magnífico. E aí, a questão dos sonhos que eu tive, que eu conversei com uma das professoras, foi que eu tava tendo muito pesadelo, né? E que por que eu não estava entendendo por que eu estava tendo tanto pesadelo, que se fazia parte do processo, o que aconteceu. E ela me explicou que quando a gente dorme, a gente desliga o consciente e a gente liga o inconsciente. E o inconsciente é um mar de memórias boas, memórias ruins e tem tipo um buraco negro nela também de coisas que... Porque, gente, tudo que a gente já viveu tá filmado, tá gravado. Que a gente conhece como o nosso campo búdico, né? É o nosso corpo sutil que fica gravado, a nossa biblioteca. Então, tá tudo ali. Tudo, todos os segundos da sua vida estão ali. Então, às vezes, quando a gente passa num lugar, por exemplo, passei no meu ombro e não senti nada, ela falou que se você ficar 2 minutinhos ali e continuar não sentindo, segue pra frente. Porque pode ser que seu inconsciente não esteja pronto ainda para te mostrar aquilo que tem que ser curado. Então tá nesse buraco negro do inconsciente, entendeu? Assim que eles explicaram. Então quando a gente dorme, a gente liga esse inconsciente, vem todas as memórias. E normalmente vem... Não sei se tem ordem, não. Primeiro, pra mim, vieram todas essas ruins, essas coisas que eu tinha que liberar, entendeu? Então eu tive pesadelo demais. Agora, em casa, continuando a prática, eu já tenho sonhos, já tenho lembranças boas. E aí que tá o grande lance. A gente não pode apegar. A gente não pode ficar... Tinha uma hora, lá na minha meditação, que eu tive uma lembrança muito boa, muito boa. Como se eu estivesse passando naquele momento. Gente, só meditando. Eu lembrei de coisas de, sei lá, devia ter 2 anos de idade, devia estar na barriga da minha mãe. E coisas de 5 anos atrás, vamos supor. E aí, a lembrança foi tão boa, como se eu estivesse vivendo aquele minuto. Eu tava com a sensação no meu corpo
Eu falei, eu vou ficar aqui só mais um pouquinho, que delícia lembrar disso. Tá? Falei, não, seja equânime, volte. Tá bom, equanimidade, não vou me apegar. E aí você libera aquilo também. Porque se você deixa, vira apego. E aí, o que você vai estar trabalhando também? Às vezes, você atrapalha até o seu amor próprio, por causa do excesso de apego. Isso eu também trabalhei lá, foi sensacional. Gente, é sentir na pele. Todos dizem que gente, é muito importante trabalhar o amor próprio, se colocar em primeiro lugar. Sabe, o amor próprio não é aquele negócio, hoje eu vou tirar um dia pra mim. Vou fazer um dia de beleza, ou eu vou arrumar minhas unhas, vou fazer uma massagem. Não, gente, é diário. É tipo, não que é diário o meu tratamento de beleza ou um diário o meu... Não, gente, é diário qual a sua vontade frente àquela situação. Você tá se prejudicando ou não? Sabe, coisas assim? E eu entendi tudo sentindo na pele. E foi sensacional, porque você tem que experienciar para aprender. É a única maneira, né? É lógico que você não vai experienciar as coisas ruins se alguém já te fala, todo mundo fala assim, não passa por ali que você cai naquele buraco, aí você cai naquele buraco. Não é isso que eu quis dizer, tá? Vocês entendem, né? Que é essa questão da expansão da consciência, porque a mente de cada um é de cada um. E é só experienciando e limpando pra gente entender tudo isso. E começar a viver nessa equanimidade que Buda mostrou. Gente, esses avatares são magníficos. Tipo, Buda trouxe só uma técnica de meditação maravilhosa e viver na equanimidade. O que acontece? A gente, no nosso dia a dia, tanto trabalhar esse que eu acabei de mencionar, o amor próprio, mas é a equanimidade que te leva a esse amor próprio. Porque aí você vai estar sofrendo por determinadas coisas, sofrendo ilusoriamente, desnecessário. Por quê? Porque você sofre pensando no outro, mas e você? Você entende mais ou menos assim? A gente pode ir conversando, se tiver alguma dúvida, me manda que eu adoro conversar com vocês por aqui. Mas outro avatar maravilhoso, Jesus Cristo, que nos mostrou como que o amor vence tudo, esse amor incondicional, a doação, essa caridade, sabe? Gente, estou muito feliz com todos esses estudos e essas oportunidades que vêm pra mim, porque se você viu esse vídeo até o final, por favor, tente se inscrever num curso Vipassana aí na sua cidade. Porque se não puder também, se estiver na sua cidade, vem para São Paulo, que é, nossa, gente, libertador, libertador. E só uma curiosidade sobre se manter em 10 dias em silêncio. Isso assim, na verdade, não foi um problema para mim. Adorei ficar em silêncio. E a partir do momento quando você nem escuta a sua voz, seu organismo todo fica tranquilo. Chegou no 4º dia, no 5º mais ou menos, eu saía da meditação, tinha que ser leve assim, ó. Porque qualquer movimento brusco, eu ficava assim, onde estou, quem eu sou? Porque seu organismo está desacelerado. O silêncio é magnífico, estar em silêncio é maravilhoso. Tem uma hora que eu até tentei, ao ir almoçar, que a gente segue por um caminhozinho muito lindo. Eu postei umas fotos aqui no Instagram. A gente segue um caminhozinho muito lindo na grama e eu tentei acelerar o meu passo para dar uma estimulada no metabolismo. 10 dias quase sem fazer nada, nenhum exercíciozinho físico. E eu adoro correr todos os dias. Aí eu fiquei tão tonta. Eu falei assim, ok, entendi, não estamos aqui para isso. Vamos nos interiorizar, silenciar a mente e o corpo. Aí eu, ok, entendi. E aí quando eu voltei a falar, gente, eu tremia tanto. Eu tava assim, que alegria, posso voltar a falar? E tipo, eu fui no primeiro dia comer assim, ó. Seu corpo acelera tanto, seu coração fica 1000. Falei, gente, que sensação é essa? É só a sensação
De novo, né? Observe a sensação do seu corpo. Eu só observei a sensação do turbilhão que é a fala, a minha própria fala, também de escutar do próximo, enfim. E da risada, o que a risada te proporciona, sabe? É magnífico sentir isso. E como é legal, né, a gente parar e prestar atenção na sensação que a risada promove no seu corpo físico. É maravilhoso. E eu pude sentir isso porque eu fiquei 10 dias sem falar nada, sem dar uma risada, sem nada, né? E aí, quando eu voltei para São Paulo, desse dia, e era sábado, pré-carnaval. Não, domingo pré-carnaval. E eu ia simplesmente dormir, porque eu moro em Guaicá, né? Litoral norte de São Paulo. E eu fui dormir na minha prima e era simplesmente na Vila Madalena, onde o furdunço estava. Eu passei por um bloquinho de Uber pra ir pra casa da minha prima. Eu tremia tanto. Eu tremia. Eu falava assim, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu tô tendo ataque cardíaco, gente. O que tá acontecendo? Aí, que quando você tá assim, observando a resposta do seu organismo, os insights, as respostas vêm, elas brotam e vêm. E aí simplesmente me veio assim, lá você estava sendo influenciada por sons da natureza. Olha onde você está. Aí eu cheguei na minha prima e silenciei. Falei assim, eu escutava zilhões de buzinas, escutava um bloquinho de fundo, escutava carro, zero passarinho. Mal escutava nada da natureza. Escutava o vento, assim, mas mais porque eu tinha praticado 10 dias esse silêncio e meu ouvido ficou muito aguçado. A gente que fica anestesiado nisso tudo, nem escuta nada. E só é influenciado pelo muvuca. E eu fiquei, nossa, era muito som, era muita vibração que eu tava sendo influenciada ali. E eu tava... E aí eu dormi de domingo pra segunda pra ela. E segunda-feira eu voltei pra Guaicá. Ai, aí eu volto pra essa minha paz. Pelos barulhinhos dos passarinhos e da chuva, que tá chovendo pra caramba esses dias aqui. Mas é tão gostoso. Mas assim, não é porque eu tô aqui no meio do mato que é muito gostoso e eu vou prestar atenção. Eu acho que mesmo se eu tivesse, eu sempre costumo falar, né? Porque eu morava próximo à Paulista. Então mesmo se eu estiver no meio da Paulista, eu vou estar observando o meu corpo, esses barulhos e frequências que me influenciam e vou tentar sim estar no meu centro, me tornando equânime. Não coloque, vamos dizer que a culpa em terceiros, né? Vamos sair desse sofrimento ilusório, que isso tudo como fala? É opcional. Acho que eu vou levar essa técnica agora pro resto da minha vida e vou fazer uns vídeos e meditações para ajudar vocês, tá bom? Porque agora tentarei viver em Dhamma.